Moyo bueno asoko chami chaleno kiambote pan yame. Ora viva, caro auditório. Vamos lá fazer uma breve retrospectiva sobre a realidade internacional e não só. Desde a eclosão do conflito franco entre o Estado sionista de Israel e a potência regional asiática Irão. Mas o que tem a ver o Irão com o sujeito que normalmente tem me ocupado neste canal, que é analisar a realidade, sobretudo afro-lusófona, em concreto angolana, desde um ponto de vista das relações internacionais, desde o direito, desde a política e desde o ponto de vista do desenvolvimento humano? Bem, a questão é que tudo nesse mundo está interrelacionado e nós estamos num ponto de inflexão que pode mudar completamente a política mundial e que com absoluta certeza vai nos afetar também a Angola, gerando novas oportunidades, também novos riscos, não é? E novos perigos. E também, tendo em conta as nossas vantagens, vamos lá ver se podemos partilhar algum tipo de perspectiva que possa nos elucidar sobre qual é o nosso papel neste mundo, não é? Como Estado, como cidadãos, e não só. Pronto. A questão é que este conflito, que já tem quase 100 anos, 70 anos de existência, finalmente parece que está a chegar ao seu fim, ou ao menos ao princípio do seu fim, sendo que ambos os Estados, Irão e Israel, ameaçam a sua própria existência, a existência mútua, com furibundos ataques que têm como objetivo neutralizar ou eliminar completamente as capacidades de ambos os Estados. Parecia ser que, em princípio, quem iniciou este ataque, desde um ponto de vista, o objetivo foi o Estado de Israel, parecia mais uma maniobra desesperada para salvar o questionado, imputado Benjamin Netanyahu, que, ao submeter o Estado a um estado de exceção, também desvia as atenções legais sobre ele, que de não ter se dado essa agressão ao Irã, seguramente estaria nos tribunais e prestes a ir para a cadeia. Mas, entretanto, analisando desde um ponto de vista psicológico a natureza egoísta, egocêntrica de Benjamin Netanyahu, a sua imprevisibilidade, que também, até certo ponto, tem muito a ver com a natureza do presidente dos Estados Unidos, relacionando os Estados Unidos e Israel como os Estados Unidos como potência hegemônica mundial, Israel como a contraparte filosófica que tem determinado muitas vezes as políticas dos Estados Unidos e do mundo anglófono, e não só, pois parece ser que a existência de Israel acaba sendo uma questão de segurança regional, mas, quer dizer, regional em sentido de Ocidente, não é que os Estados Unidos e Israel estejam no mesmo continente, mas sim pertencem ao mesmo polo regional, e, portanto, esta ação não só se corresponde com a natureza egocêntrica, inclusive criminal, de Benjamin Netanyahu, senão também com uma doutrina e uma perspectiva teórica com mais de 50 anos de existência, não é? E que, de alguma forma, visam a eliminação de toda a competência para acabar de consolidar a hegemonia ocidental, a menos impondo, né, um regime afim aos interesses dos Estados Unidos e Israel, que é o que tem se constatado, né? Pretendem restaurar a monarquia do antigo Shah, por isso que essa operação chama-se Rising Lion, pretendem eliminar o regime dos ayatollahs e restaurar o império do Shah sem sequer consultar os próprios iranianos, não é? Mas pronto, a questão é que Irã tem se defendido formidavelmente, tem demonstrado grande capacidade militar, até o ponto de eliminar praticamente a capacidade de autodefesa de Israel, o famoso Iron Dome, né? O escudo de ferro de Israel não está a resistir às investidas dos mísseis e dos drones iranianos, que ainda não mostraram todo o seu poder balístico e supersônico, não é? Estamos à espera de que se desencadeie um ato ainda mais dramático no Irã para vermos o alcance do seu verdadeiro poder militar sobre as cidades israelianas. Entretanto, Benjamin Netanyahu, na sua manobra para salvar o seu enterrado legado político, arrasta os Estados Unidos inexoravelmente para a guerra, e isso também tem comentado muitos analistas internacionais. Pode significar bem o fim dos Estados Unidos como hegemon mundial, porque basicamente depois, ainda está em curso o genocídio de Gaza, agora Israel parece ter encontrado o respaldo para cometer um genocídio ainda muito mais grande, se eles finalmente, abrumados pela grande capacidade militar que de repente está a demonstrar o Irão, decidirem lançar um ataque nuclear, que já aconteceu, porque as centrais nucleares iranianas estão a ser bombardeadas. Nessa dinâmica ou dialética assimétrica, ainda não vimos o seu equivalente do Irão em Israel, mas está quase a região onde está a maior central nuclear israeliana já está a ser bombardeada, mas ainda a central em si não foi atingida, mas a central de Natanz já tem sofrido mais de três ataques, e entretanto estamos, seguramente antes de finalizar esta semana, vamos ver um ataque sobre as estruturas nucleares israelianas, mas também pode ser que o Israel faça um ataque nuclear sobre o Irão, o qual mobiliza, gera uma dinâmica, desde um ponto de vista dos liberais, né, desde um ponto de vista teórico neoliberal, iria ativar uma dinâmica de assimetrias complexas, não é? Porque o próprio Paquistão já se manifestou que se der um ataque nuclear sobre Israel, eles vão responder. E o Paquistão tem mais de 150 cabeças nucleares. Temos visto também a grande diferença, quer dizer, a grande diferença tecnológica que há atualmente, que faz com que o exército dos Estados Unidos agora mesmo seja como o exército da Rússia czarista durante a Primeira Guerra Mundial. Poderoso enquanto a número, mas com uma inferioridade tecnológica. E é que, mesmo que os Estados Unidos seja a maior potência, ou a segunda maior potência nuclear,
e Israel também seja uma potência nuclear e tecnológica, não conseguiram desenvolver a tecnologia dos mísseis supersônicos, que marca completamente a diferença. Não é que se fala de a morte em segundo, a morte num suspiro, e o próprio Irão, com menos capacidades militares, tem essa tecnologia para marcar a diferença, não é? Assim como a Rússia e a China. E portanto, gera-se, Irão conta com uma fraqueza militar, que temos visto muitas vezes porque toda a sua cúpula militar e de inteligência militar tem sido eliminada em sucessivos ataques nos últimos anos, mas ainda conta com essa vantagem comparativa tecnológica, e os avanços tecnológicos marcam definitivamente a diferença e podem precipitar o fim dos Estados Unidos como hegemon, assim como aconteceu com o Império Zarista durante a Primeira Guerra Mundial. Entretanto, isso tem sim consequências para os países produtores de petróleo como Angola, por exemplo, não é? E também pela ordem internacional, porque esta guerra é claramente ilegal. Essa guerra viola todos os princípios do direito internacional público. O ataque israeliano tem seguido claramente um modus operandi mais próximo ao Estado Islâmico, a esses nomes tão atrozes e nefastos que nós temos nos acostumado nos últimos anos, e é porque também tem-se demonstrado diretamente a participação deste polo de poder regional na criação desses grupos, não é? Por exemplo, o atual presidente da Síria, que saiu das filas do ISIS diretamente para a presidência da Síria com apoio dos Estados Unidos, Israel e a União Europeia também. Mas pronto, entretanto, é isso. Espera-se que os barris de petróleo se disparem, o preço do petróleo se dispare nos próximos dias. Já começou a subir, porque o Estreito de Hormuz já está a padecer um bloqueio, mas também a partir do Iêmen também pode haver outro bloqueio, e portanto vamos experimentar essa alça no preço do petróleo, o qual vai beneficiar aos países da OPEP+. Angola saiu, mas é um formidável produtor de petróleo. Mas onde é que vai ir esse dinheiro dessa situação dramática que se produz? Produz uma oportunidade que a Angola com absoluta certeza vai desperdiçar, porque a sua política não tem política econômica de desenvolvimento, de investimento inteligente, de gerar valor na sociedade, mas simplesmente de espólio. E é mais um fator, a existência do MPLA demonstra-se como um fator de atraso e de suicídio também do Estado, porque o MPLA como estrutura e devido à natureza das suas atividades basicamente se dedica a dinamitar o Estado desde dentro, na sua posição de partido Estado, de uma democracia maquilhada, porque desde a fraude e desde a impossibilidade do contraditório não se pode dizer que haja democracia, e nem muito menos não se respeitam os princípios dos Estados de direitos, não é? A submissão dos poderes públicos à lei, a supremacia da lei, a proteção dos direitos fundamentais. Tudo isso que é a base da segurança jurídica, e a segurança jurídica como base do desenvolvimento econômico está completamente enterrado aos interesses individuais ególatras de líderes irracionais. E o que acontece? Nesse sentido teórico, dá-se a analogia global, porque esta tendência psicológica das lideranças mundiais, e como advertia bem Hans Kelsen, que é o pai moderno do direito, não é, das ciências jurídicas, definindo o direito como uma ciência que ajuda ou impede a autodestruição das sociedades, regulando a sua conduta, não é? Desde um ponto de vista coercitivo, porque toda ação ilícita tem como consequência uma ação coercitiva pública, não é? Para restaurar o mal que se faz. Mas isso não existe nos sistemas autoritários e nos sistemas criminais, não é? Os devem ser combatidos, e por isso a gente tem que lutar pelo Estado de Direito, como bem indicava está pelo fio Hans Kelsen, Hart, na sua aproximação sobre os princípios fundamentais do direito, é que somente a sociedade pode acabar destruindo a civilização quando, numa situação de cataclismo, decide prescindir da lei. Quando a gente prescinde da lei, então, desde a nossa força de vontade limitada, a nossa capacidade de entendimento limitada, a nossa solidariedade limitada, as nossas forças limitadas, não é? Isso vai gerar um conflito constante que vai acabar destruindo a sociedade, pode ser nesse sentido a sociedade angolana, mas também a sociedade internacional. Então estamos a falar da Terceira Guerra Mundial abertamente, e tudo pelo ego das rainhas mais lindas do reino, que são mais velhos 70, 80 anos, que estão mais para lá e para cá, e que, de forma absolutamente irresponsável, nos conduzem à autodestruição. Pronto, essa é a breve reflexão que eu queria fazer a respeito, e sobretudo recomendar que devemos sempre lutar desde o direito, desde a lei, e agora mesmo que o mundo está a reordenar o sistema de poder, porque quando falo numa dinâmica de assimetrias complexas, estamos a falar precisamente das diferentes solidariedades que vai se gerando entre os distintos bandos em conflito, não é? E como os BRICS, a um nível já teórico, começam a alicerçar-se, sobretudo deveriam alicerçar-se desde um ponto de vista jurídico, levantar novas estruturas jurídicas internacionais que optimizem o sistema ou o regime internacional que nós temos agora, para que a responsabilidade jurídica seja possível e a gente possa sempre recorrer a um nível internacional também a um sistema de justiça para gerir os nossos conflitos e prevenir, sobretudo, atos ilícitos como essa agressão que houve contra Teherã, e que logo tem nos levado a essa dinâmica de conflito aberto.